Falei que era rapidinho, né? Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, hoje falando sobre conflitos da adolescência, como lidar com isso. Estamos aqui com a presença do Ellison, que é psicólogo, do Tiago Marcon, que tem um ministério ali junto com os adolescentes também, né? Os jovens, que não gostam de ser chamados de adolescentes, mas... E o padre Roger, que é um padre novo, né? Um padre moderno, um padre da juventude. Jovem. Adolescente, Se um menino. quiser. Menino. Então, mas já com vários assuntos aqui e dizendo sempre que o nosso objetivo nesse programa hoje é quebrar alguns paradigmas de que adolescente não é problema, né? A gente só precisa aprender a lidar com eles. O Ellison já falou um pouco também, já no primeiro bloco, a questão do amor, né? A gente precisa dar amor, eles precisam se sentir amados também para ter um pouco mais dessa segurança e aprender a lidar com os conflitos próprios dele, porque estão em construção, né? Estão aí numa fase em que estão amadurecendo. O padre também já lembrou que não são imaturos, né? Mas estão em amadurecimento. Então, da gente ir trabalhando nesse sentido, e você pode ir enviando as suas perguntas para nós aqui, que a gente, na medida do possível, vai trazendo aqui para os nossos convidados para ir respondendo. Eu tenho algumas aqui que já chegaram por e-mail, e eu quero começar uma aqui que particularmente mexeu comigo, viu, Ellison? E acho que depois o padre também pode dar uma colaborada nessa aqui. Ela diz assim, olha, boa noite, eu não vou citar o meu nome, pois sou menor de idade. Tenho 13 anos e como o tema hoje é conflito de adolescentes, gostaria que vocês me ajudassem. Moro com minha mãe e meu padrasto. E ele mostrava já há um tempo interesse por mim e quando ele me violentou, não suportei mais e contei para minha mãe, mesmo amedrontado pelas ameaças. Então ela separou dele por um tempo, mas não o denunciou. E agora eles estão juntos novamente. Ela quer que ele volte a morar com a gente, mas eu não quero. Ela disse que ele já prometeu para ela que não vai mexer comigo novamente, porém não confio na palavra dele. Estou muito magoada com a posição da minha mãe, pois ao invés dela ficar do meu lado, está do lado dele. Não sei o que fazer, não queria denunciar, pois minha mãe fala que se eu fizer isso, ela nunca irá me perdoar e não quero perdê-la, pois eu a amo e é a única pessoa que eu tenho, mas não quero voltar a conviver com ele. Sim. Primeiro dizer parabéns para você, né, que tem 13 anos, que sofreu, mas que está vendo a vida de forma madura, mais madura que a sua mãe. Porque olha a inversão de papéis, né? O pai e a mãe que deve cuidar e proteger passa a ser aquele que diz, olha, se você se defender, eu não vou te perdoar nunca. Então, isso é imaturidade, né? E é uma inversão de papéis. Mas que bom que você escreveu, que bom que você consegue ter essa crítica do que está acontecendo ao seu redor. E lute por isso, né? Lute justamente por esse seu direito de ter um lar e não se sentir ameaçada no seu próprio lar, né? Então, é impossível que isso dê certo, né? Que você conviva com uma pessoa que te desrespeitou, né? Que não te tratou como criança, como adolescente que você é. E nesse processo de amadurecimento que você está. Agora, eu entendo, e é um grande conflito, Carla, que muitas crianças passam quando sofrem qualquer tipo de abuso, que é esse conflito de não querer ir contra o adulto, de não querer magoar o pai ou a mãe, de se sentir culpada até, né? De, olha, puxa, será que a culpa foi minha? Será que eu fiz algo errado? Não é o caso dela, ela parece que está com muita maturidade, muita clareza do que é que aconteceu, mas muitas pessoas sofrem isso. Isso precisa ser falado e buscar ajuda. Talvez, se não dá para conversar com a mãe, de repente, algum outro parente, ou até mesmo na igreja, procurar a catequista, pessoas que possam justamente interceder, não para fazer o mal para a mãe, mas para chamar para o diálogo, né? Essa mãe precisa ser convidada para analisar essa situação de forma mais madura. Não é, o que está em jogo não é a sua felicidade amorosa, o que está em jogo é a saúde mental da sua filha. Então, isso precisa ser olhado com outros olhos.
E aí, muitas vezes, precisa de ajuda. Seja, às vezes, uma ajuda de um profissional ou ajuda de uma outra pessoa que convide, que chame para a responsabilidade. E esse é o processo de amadurecimento que todos nós precisamos passar. O que me chama a atenção, Elison, é assim que ela, às vezes, ela toca na questão de que ela não confia mais na palavra do padrasto, né? E isso pode estar parecendo para ela um peso, que ela é isso que você falou, e que ela está errada, Sim. né? Mas ela está errada de não confiar? Não, assim, como é Sim. o processo? Porque existe uma ferida, né? Exato. Como trabalhar isso? Exatamente. Primeiro lugar, saber e ter consciência que ela não está errada. Não é? Ela foi violentada. A palavra é forte. Exato. E esse violentado, obviamente que ela não entra em detalhes, mas o violentar é você já ultrapassar o limite da liberdade do outro. Então, assim, independente do que tenha sido, ultrapassou o limite do respeito, da liberdade. Quer dizer, impossível isso ser elaborado de uma forma que, olha, não, agora ele se arrependeu, pediu desculpa e vem morar aqui junto com você na sua casa. Né? Então, como que eu fico em casa? Então, quantas pessoas sofrem profundamente por isso? Porque realmente é impossível ir para casa e elaborar isso de forma tão rápida assim. É lógico que existem processos e processos, existem realidades e realidades, mas precisa se respeitar primeiro o processo daquele que mais precisa de ajuda, que não é o adulto. Porque espera-se que o adulto, biologicamente, já está preparado e também intelectualmente já deveria estar preparado para lidar melhor com essa situação do que uma criança, do que um pré-adolescente. Né? Então, assim, ter essa convicção de que você não está errada de forma alguma. É normal ter o sentimento que você tem, é normal sentir o que você está sentindo. Fique tranquila com essa relação da sua consciência. Você não está fazendo nada de errado, muito pelo contrário, você está fazendo algo que é positivo e ainda bem que você tem consciência disso. Olha, eu só queria aproveitar para dizer o seguinte, já que a Canção Nova chega em tantos rincões, melhor dizendo, desse Brasil afora, infelizmente é uma coisa que acontece demais no meio de nós. Infelizmente, nossos adolescentes, nossas crianças, muitas vezes não têm a quem recorrer. Leva essa marca para toda a vida, leva essa ferida, porque o único campo de proteção que muitas vezes a criança tem, a adolescente tem, é a mãe ou o pai. E quando sofre isso dentro de casa, é muito constrangedor, é muito difícil como saber lidar. Então, primeiro eu tenho que dizer isso diretamente aos pais que estão nos ouvindo agora, sobretudo a mãe. A mãe precisa ser a protetora do pudor de nossas crianças e dos nossos adolescentes. E essa proteção tem que ser uma coisa feita com muita seriedade, com muita firmeza, não é? Não pode, em hipótese alguma, mesmo que seja o pai, sabe, tem alguns comportamentos que a mãe tem que estar atenta. Não é que você é aquela mulher rigorosa, não, mas você é aquela mulher que é vigilante. Vigilante é aquela pessoa que cuida, não é? Então, eu acho que nesse campo, as nossas mães precisam ser muito firmes, não é? Digo isso até com a pessoa do pai, tios, parentes próximos. Não é para viver desconfiando, mas é para viver cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Agora, no caso de ter um padrasto, não é? O homem pode ser bom, aí eu acho que o cuidado tem que ser maior ainda. Tá? Tem que proteger, a adolescente tem que ter o seu quarto, nada de intimidades e assim por diante, porque eu, como padre, já escutei tantas coisas que dói demais o coração, sabe? E o que mais dói é saber que não tem ninguém que muitas vezes pode fazer nada por essas situações. Fica a palavra de uma adolescente, de uma criança que não sabe para quem recorrer, não é? E que fica desprotegida. Até ela disse aí, olha, a minha mãe não disse que não vai me perdoar nunca, não é? Se eu, poxa, então eu estou dizendo isso para a mãe. Mãe, você precisa ser a primeira que tem. O Elison disse muito bem, você não pode ter esse egoísmo, pensar primeiro em mim, no meu afeto, em quem vai estar comigo. É nos seus filhos. A responsabilidade que você tem que ter para com suas crianças e para com seus adolescentes. Eu também quero louvar a maturidade dessa jovem, mandou um e-mail muito bonito, fiquei muito comovido com o que você escreveu. Tá? Eu tenho certeza que você é uma menina que conhece a graça de Deus, que a graça de Deus seja cura para você.
E eu apoio você no seguinte aspecto: você tem que ter realmente reservas com o seu padrasto. Não é? Não acho que você tem que odiá-lo, não acho que você tem que... Mas você tem que ter agora reservas com ele. Já deu para ver que, numa coisa que é muito séria, ele não teve o respeito que precisava ter para com você. Então, a distância se faz necessária, o limite se faz necessário, e assim por diante. É bom para ele, precisa aprender, não é, que o que ele fez é gravíssimo, não é grave, é gravíssimo. Não é? A mãe tem que ajudar esse homem a ter a consciência disso. Não pode, em hipótese alguma, simplesmente jogar debaixo do tapete a coisa. Não, foi um incidente. Não foi um incidente. Foi realmente uma coisa gravíssima. É crime, né? É um crime, melhor dizendo. É um Carlos crime. aqui expressa crime. o fato é esse. Tá? Então, por Infelizmente, favor, mas- mãe, você não pode, de fato, esconder uma situação dessa e precisa fazer com que o seu companheiro tome consciência da coisa, da barbaridade que ele cometeu. A você, minha filha, meu abraço, meu consolo. Quero dizer que eu estou com você e a graça de Deus também. Tenho certeza que você vai superar isso e amanhã você vai ser uma mãe exemplar. Isso não vai acontecer com seus filhos, não. Tiago, vamos dar uma respirada? Depois dessa. A Bruna pergunta aqui, ela diz assim, que ela tem um sobrinho que fala muito palavrão. E como lidar com isso? Como tirar isso de um garoto de 14 anos? 14 anos, a idade dele. É. Infelizmente, acaba sendo muito comum, né, hoje, esses palavrões, mais do que um modismo, né, mas muitos adolescentes fazem questão, criam o hábito de falar palavrão e acaba-se que acham bonitos, né? A gente, conhecendo um pouquinho mais desse... Depois até a gente vai partilhar um pouquinho sobre essa questão dos canais que a gente vai conhecendo para adolescentes, que hoje está muito em alta. Sim. Você se percebe ali que no conteúdo Já existem pode palavrões. emendar aí, tá? Existem muitos palavrões, né? E falam fluentemente, né? Como se fosse a coisa mais comum. Quem não está muito acostumado sente essa agressão, né, dos palavrões. Mas, enfim, é um adolescente que tem 14 anos e tem esse hábito. Penso que quanto você mais diretamente reprimir, isso vai causar nele um certo tipo de revolta e ele vai querer continuar a falar. Provocar. Vai provocar. Isso vai ser uma provocação, né? Não que não precise ser corrigido, né, e reprimido, porque é algo errado e que ela vai depois carregar isso futuramente. Porque, como eu disse, infelizmente um hábito, vício, né? um hábito que você vai criar e, hora ou outra, em um local não propício, você vai soltar um palavrão, né? Enfim, vai carregar isso para a vida. Então, o reprimir, o confronto direto vai fazer com que ele persista. A conversa e o diálogo, acho que nunca vai sair do nosso vocabulário nessa palavra. De tentar aproximar-se dele e, de fato, não no momento que ele estiver exaltado, não no momento em que ele, né, está fora de si, dizendo palavrões, mas depois, no momento tranquilo, no momento propício, chegar e realmente, de fato, pontualizar com ele, né? Bem, você fala palavrão porque Beltrano fala, porque Ciclano fala, todo mundo fala. Mas primeiro você não é todo mundo, né? E tentar expor para ele os pontos negativos que isso pode exercer no agora e futuramente também em relação ao palavrão. E tentar entender o porquê que ele fala palavrão, né? Qual que é o motivo, qual que é a causa que o leva a falar tanto palavrão? É porque todo mundo fala? Né? Porque, como Tem medo diz, do preconceito, da exclusão. para mim, então, me sentir inserido, então eu vou falar com todo mundo. Mas espera aí, eu sempre uso muito essa deixa na evangelização com os adolescentes. Essa tribo usa aí. Porque, assim, o adolescente ele gosta de ser desafiado, né? Então, hoje, ele ser diferente é um desafio que a gente coloca para ele e é, de certa forma, uma motivação. Então, todo mundo fala palavrão. Então, eu te desafio, a partir de agora, você a lutar contra isso e você não falar. Porque o adolescente ele quer ser diferente, ele está querendo se encontrar. Mas vamos usar esse desejo que ele tem para o positivo, para ajudá-lo? Então, nas ministrações que a gente faz com os adolescentes, a gente usa muito isso, né? A gente corrige, a gente exorta, mas a gente traz para eles como uma forma de desafio. Espera aí. Tá bom, você é todo mundo? Você é igual a todo mundo? Não, você não tem suas características próprias, né? Você não é alguém autêntico, como você diz, como você vê. Então, peraí, então mostre que você é diferente. Se destaque dos outros, não fazendo aquilo que todo mundo faz. Né? Então, claro, isso vai passar por um diálogo, também não é do dia para a noite que isso acontece, mas aos poucos tentar se aproximar. Não existe uma receita mágica, né? Receita pronta, mas é aos poucos tentando conscientizá-lo, porque uma coisa também muito importante, hoje, antigamente se dizia não e sim, ok, não, sim, eu entendendo ou não, eu acato, eu acolho. Hoje não, é importante se dizer, eu estou te dizendo não, estou colocando o limite, porém estou dizendo não por causa disso, disso e disso. Ele pode não acolher, ele pode não
querer não concordar, mas pelo menos ele vai entender o porquê ele está recebendo o não. Isso causa menos revolta. Uma coisa que a gente toca muito com os adolescentes nessas missões que a gente vai. Quando ele entende o porquê, por mais que ele não concorde, o acolhimento é diferente. A gente é uma questão meio cultural também, né? Hoje de manhã a gente até comentava isso ali no café da manhã com assim, o Padre Jonas, por exemplo, para ele chamar alguém e falar, você é bobo. Ele fala assim, perdão da palavra, mas você é bobo. Eu falei, nossa. Né? Mas é assim, para ele, bobo, chamar alguém de bobo é algo, né? E a gente hoje vê que, infelizmente, tem, né? Vai virando parte do vocabulário diário. Então, as pessoas nem têm isso mais como palavrão, né? Solta aquele palavra desse tamanho, né? Como se fosse, né? E é bobo. um empobrecimento cultural, né? Então, isso também de convidar a criança ou adolescente a se questionar o que significa essa palavra. Repete ela de novo aqui e vamos no dicionário. O que isso quer dizer? De onde que vem essa palavra aqui? Era isso que você queria dizer? O que expressa isso? O que representa isso? Tem outras palavras que você poderia dizer quando você sente isso, né? Então, porque realmente empobrece, né? Sim, muito. Sim. Agora, já que nós estamos falando também para pais, o que é difícil você conter adolescente falar palavrão é aquilo que o adolescente sempre está ouvindo em casa, palavrões. Volta no O exemplo, problema né, é padre? que os pais falam às vezes palavrão, soltam palavras que ninguém gostaria de ouvir, tá? Adolescente escuta, criança escuta quando o pai briga com a mãe, quando tem aqueles desaforos, né? Aquelas palavras torpes que saem da boca ou de um ou de outro. Eu estou nervosa. Você está nervosa, mas mesmo estando nervosa, dá uma lavadinha na boca, né? Porque soltam as palavras que vai para a cabeça do adolescente. Olha, a minha mãe não foi uma mãe repressora, mas quando eu era criança, eu falei uma vez um único palavrão na minha casa. Mamãe me chamou a atenção, deu um tapinha de leve na minha boca e nunca mais. Eu pensava 10 vezes sobre palavras que eu falaria em casa. Primeiro, porque ela nunca falou, nunca ouvi minha mãe falar um palavrão, tá? E segundo, porque ela não deixou, tá? Então a gente escuta na escola, nisso, aquilo, e eu fui tomando consciência, em casa acho que é meio perigoso falar isso, porque acho que a minha mãe não vai. Não é? Então, acho que é muito importante essa consciência. Tá? Pais e mães sabem o que é palavrão, agora devia saber também quais são os efeitos que o palavrão tem na cabeça dos nossos filhos. Isso é muito importante. O senhor falou do exemplo do senhor, e eu queria até lembrar isso, porque a gente sabe da origem do senhor. Então, eu até queria dizer isso também. Porque, às vezes, a gente acha que palavra de baixo calão ou palavrão é coisa de gente mais humilde. Humilde. Né? Que os ricos não... E não tem nada a ver. A educação, né, ali, o berço que a dona Epifânia deu para o senhor é um berço de ouro, porque o senhor teve uma educação ali. Né? Eu costumo dizer também, falo muito disso da minha mãe, que o pessoal, porque a Zoé é fina. Gente, minha mãe nasceu na roça. Ela foi mudar para a cidade, ela tinha 13 anos. Tá certo, depois disso, ela nunca mais saiu do salto. Mas é berço, a educação não tem nada a ver com dinheiro, com posse, né? Exatamente. Então, e hoje os pais perdem muito isso dos valores e vão deixando, aquela coisa de terceirizando a educação também, e isso é um problema, né? Então, da gente estar atento nesse sentido de que não é classe social, né? Valores servem para todo mundo, né? E encaixa bem na vida de todo mundo, né, Tiago? Seu bobo. Faz bem. Me perdoe, seu bobo. Seu bobo. Eu tenho aqui uma outra pergunta que chegou por e-mail também bem interessante. Eu acho que daí dá para... Eu vou começar com o Elison, mas acho que dá para a gente trocar umas ideias aqui, mesmo que a gente vai ter que fazer um intervalo no meio do caminho, mas a gente já fica pensando nessa situação aqui. Ele diz assim, é uma mãe, ela diz, eu sou uma participante assídua da Canção Nova, gostaria de saber e pedir, apesar de já ter uma opinião formada, alguma reflexão a mais sobre a nova rotina do meu adolescente. Eu tenho um adolescente de 15 anos que estuda pela manhã e há uma semana está trabalhando meio período, a parte da tarde, em uma fábrica têxtil. Meu filho não me dá nenhum trabalho, faz parte do grupo de oração, serve como coroinha, namora, apesar de ter medo que ocorram mudanças no seu comportamento, pois seu pai vive de forma muito irresponsável, bebe, entre outras coisas. Nos separamos recentemente e estamos diante de um impasse. O pai não quer que ele trabalhe, mas eu quero, pois eu acho que será bom para o amadurecimento dele.
Será que estou exigindo muito do meu filho? Porém, vejo que ele já está cumprindo melhor e aproveitando melhor o seu tempo, coisa que não via antes. E está até acordando cedo para ler a Bíblia, porque não terá tempo ao longo do dia. Pois é, a gente está falando aqui da irresponsabilidade, da imaturidade, mas você vê adolescentes que conseguem estudar, trabalhar, namorar, rezar e cumprir seu papel social, e isso é positivo. Agora, a pergunta é se ele trabalha porque ele tem, que é obrigado a trabalhar, porque os pais estão decidindo se ele vai trabalhar ou não. Né? A mãe quer que ele trabalhe, o pai não quer que ele trabalhe. Então, se é um desejo dele trabalhar, lógico que motivado também aí pelos pais, isso é muito positivo. Né? É muito positivo, por quê? Porque assume obrigatoriedades que ele tem que responder não aos pais, mas a terceiros, ao chefe do trabalho, e isso ajuda a pessoa a também, Carla, a desenvolver habilidades sociais. Né, a gente vê tantos adolescentes, adultos, né, que não conseguem, não suportam. Uma das coisas que eu mais escuto no consultório é: me irrita, o marido me irrita, o chefe me irrita, o comportamento da colega do trabalho me irrita, tudo irrita. Todo mundo irrita a gente. Parece que a gente hoje, não irrita ninguém. A gente não suporta nada, né? A gente não suporta nada, nós somos uma sociedade fraca, frágil. Né? E aprender justamente a suportar o outro é justamente dar a cara a tapa, fazer experiências de vida, trabalhar, ser missionário, se dedicar na igreja, fazer trabalhos voluntários, não só na escola. Né? Então, há uma superproteção exagerada da nossa sociedade também em não querer que o adolescente passe por aquilo que eu passei. Né? Então, assim, para uns pais é exigir demais porque foi exigido, para outros é não exigir nada porque sofreu. Né? Então, no meu ponto de vista, isso amadurece e eu acredito realmente que faça bem para ele. A gente tem uma série de coisas para discutir nessa questão. Eu vejo que tem a questão trabalhista também, de legislação, o ECA. Eu vou para o intervalo rapidinho, a gente vai ruminando isso aqui, a gente volta, quero ouvir a opinião do padre, a do Tiago também, e a sua em casa. Né? O que você tem para dizer a esse respeito? É rapidinho, a gente está voltando.